Hoje o tema, como nós falamos inicialmente, o pastor James nos falou, o tema dessa semana, que começa hoje, o nosso período de jejum e oração, é mãos que servem. Quando eu fazia parte da igreja metodista, as irmãs tinham uma frase dizendo o seguinte: se você não vive para servir, você não serve para viver. E a Bíblia toda, principalmente o ministério de Jesus, foi de serviço. E olha que interessante, abra sua Bíblia lá em Marcos 10, 45. Marcos 10, 45. Diz assim lá em Marcos: pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Vai um pouquinho mais para frente, lá em João 13, versículo 4. João 13, versículo 4. Jesus já está nos seus últimos momentos. Esse é o momento onde ele reúne os seus discípulos, o momento da ceia. E ele fala o seguinte, Marcos 10, 45. Pois nem mesmo o Filho do Homem... Assim levantou-se da mesa, tirou a capa, João falando, e enrolou uma toalha na cintura. Assim levantou-se da mesa, tirou a capa e enrolou uma toalha na cintura. Vai para o versículo 12, nesse mesmo capítulo 13, 12. Jesus lava os pés dos discípulos. Depois de lavar os pés deles, Jesus vestiu a capa novamente, retornou ao seu lugar à mesa e perguntou: vocês entendem o que eu fiz? Vocês me chamam mestre e senhor, e têm razão, porque eu sou. E uma vez que eu, seu senhor e mestre, lavei seus pés, vocês devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei esse exemplo a ser seguido. Façam como eu fiz a vocês. Feche os teus olhos. Pai, nós queremos te agradecer por esse momento de culto, de exaltar o teu santo nome, de louvar o teu nome, e agora, Senhor, de ouvir a tua voz através da tua palavra, Pai. Que o Senhor possa falar aos nossos corações e que o seu Espírito Santo tenha total liberdade no nosso meio. Tu és bem-vindo, Espírito Santo, e nós oramos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, o que nos leva a estarmos aqui todos os domingos, eu, pastor James, Silvinha, que acho que a gente tem um bom tempo chamado de igreja. Algumas pessoas aqui nasceram num lar cristão, e eu já falei para vocês algumas vezes que eu só não nasci na igreja porque não era dia de culto, né? Então, o que nos leva a fazer o que fazemos? O que leva essa turma toda, aparelhagem, instrumentos, o pessoal que vem ensaiar, nosso ar-condicionado, pintamos a igreja, arrumamos as portas e paredes, cuidamos da casa de Deus. E o que nos leva a fazer tudo isso? O que move o nosso coração a sairmos das nossas casas todos os domingos, ou quando é reunião? Gabi, dá para vocês colocarem a foto de ontem? Aí. Eu queria uma salva de palmas para esses irmãos e irmãs que estiveram aqui ontem em reunião, em treinamento, em oração, pensando nas crianças, pensando no crescimento espiritual, pensando em suas famílias. O que leva esses professores a sair das suas casas, a pensar igreja, a pensar corpo? O que nos leva tantos anos, pastor James, Silvinha aqui há 27 anos, pregando a palavra de Deus, não desistindo, orando, intercedendo, é reunião de oração, é culto de Santa Ceia, é programas, é acampamento. Eu tenho o privilégio de dizer para vocês que em toda a minha vida, graças ao bom Deus, o privilégio, eu ter podido participar
de evangelismos em escolas, favelas, presídios. Ficamos 2 anos com um grupo de jovens pregando todo sábado para presos militares. Favelas, eu até compartilho, os irmãos acham que é brincadeira. Eu fui fazer um evangelismo numa favela uma vez, bati na porta para entregar um Novo Testamento, o menininho de uns 10, 11 anos atendeu, falou, pois não, eu falei, papai está aí, a mamãe está aí. Ele falou, não tenho papai, não tenho mamãe, mas quem cuida de você é a vovó. E eu falei, eu queria dar uma literatura, um Novo Testamento, chama a vovó. E a vovó veio, agradeceu, eu orei com ela, falou, não, você vai entrar, tomar um café comigo. Eu falei, não, você vai entrar, eu entrei, uma casa extremamente simples, e aquela senhora falou assim para o seu neto, ô fulano, vai lá, pega um cafezinho para o irmão, e pega na minha caneca. E quando eu olhei, irmãos, a irmãzinha, acho que tinha só um fiapinho de dente aqui, aquela salivazinha rodando aqui, eu falei, Senhor, me dá um coração missionário, Senhor. E quando o menininho trouxe a caneca, eu peguei na alça da caneca, olhei para a irmãzinha, ele colocou tanto café, falei, Senhor, me dá forças agora, em nome de Jesus. Eu olhei para a irmã, eu fui fazer assim, eu virei, falei, aqui acho que ela não bebe. Quando eu estou no meio da caneca, ele fala, ih, vó, ele bebe no mesmo canto que a senhora. Eu falei, oh Jesus, tive o privilégio de ir em hospitais, de ir em escolas. A minha primeira experiência, quando eu tinha 16, 17 anos, era de uma igreja extremamente radical, e nós queríamos fazer um grupo, uma banda, para tocar no museu, que a nossa igreja era no museu, de evangelismo, com guitarra, bateria, e paz, meus irmãos ou não, nós fomos falar com o pastor, uma igreja grande, o pastor falou, não, isso não é de Deus, bateria, guitarra, tal. E sabe o que aconteceu? Ele nos excluiu, 5 jovens, porque a gente queria pregar o evangelho, o que nos leva a persistir, o que nos leva a ir à frente. E a igreja metodista nos acolheu, porque nós tínhamos alguns amigos lá, e aí fizemos essa banda de evangelismo, e eu tive o privilégio de ir em lugares que eu jamais poderia imaginar. O que nos leva? E a pergunta é, existe uma surpresa interessante na Bíblia, no Evangelho, que a gente chama de um chamado invertido. Os discípulos estavam lá discutindo quem era o maior entre eles, quem era o mais poderoso, e aquela discussão, não, eu sou o maior, não, eu sou. E aí eles perguntam, Jesus, quem é o maior? E Jesus, sabe o que Jesus faz? Ele traz uma criança para perto dele e coloca no colo. Ele fala, esse é o maior. Um coração simples, um coração humilde, pureza, esse é o maior. Não é o cargo, não é a função, não é o status, não é se fez teologia, se não fez. Tudo isso é importante, mas não é o maior. Na noite mais importante da vida de Jesus, a noite antes da cruz, ele não pegou um cetro, ele não pegou uma coroa, ele não trouxe todo um exército. Sabe o que ele faz? Ele sai da mesa, e a Bíblia diz que ele tira o quê? A sua capa. O verdadeiro chamado do cristão é o de pegar uma toalha. Um verdadeiro chamado do cristão é de pegar uma toalha. Jesus tira a capa, e a Bíblia diz que ele pega uma toalha, e ele coloca essa toalha na cintura, pega uma bacia com água e vai lavar os pés dos discípulos. Essa lição é tão profunda que quando a gente lê a Bíblia, irmãos, a gente tem que fazer algumas perguntas. Por quê? Eu amo história. E aí, se a gente for olhar, por que Jesus vai, tira a capa, põe uma toalha, e por que Jesus decide lavar os pés dos discípulos na noite que estava terminando, a última noite da sua vida aqui? Ele vai de encontro aos discípulos,
E ele nos mostra uma coisa muito interessante. Uma vez eu estava no aniversário de um filhinho de um irmão aqui da igreja, muitos anos atrás. E um jovem veio me procurar, e ele era convidado da festa. Ele falou assim: o fulano falou que você fez teologia lá em Londres. Eu falei: fiz. Eu também fiz. Pô, que legal. E qual faculdade, qual instituto? Eu fiz em tal. E ele fez num seminário teológico muito renomado, mais de 100 anos. E aí ele veio num aniversário de criança, eu comendo uma coxinha, ele perguntou assim: qual que é a sua vertente teológica? Qual que é a sua visão teológica? Em qual teologia você acredita? E eu estava comendo uma coxinha tão gostosa, irmãos. Eu falei: sério mesmo? Aí eu olhei para ele e falei assim: sabe qual teologia eu vivo e acredito? Eu falei: a teologia da origem. Ele falou: teologia da origem? Eu falei: é. Ele falou: mas essa eu não conheço. Eu falei: puxa, mas você estudou em tal seminário mais tradicional da Inglaterra? Ele falou: não conheço, me fala qual que é essa teologia da origem. Eu falei: a teologia da origem que eu vivo e procuro viver é: ame a Deus acima de todas as coisas e ame o seu próximo como você ama a você mesmo. Mas hoje eu queria falar que, além da teologia da origem, a gente tem que abraçar uma teologia nova, sem heresia, que é a teologia da toalha. Teologia da toalha. E para a gente meditar nessa noite, eu queria deixar rapidamente 4 princípios com vocês, que chamam, o primeiro, o que significava lavar os pés. Na cultura judaica, lá no início, os porquês que eu estou falando, por que Jesus foi para lavar os pés? O que significava lavar os pés? As estradas eram poeirentas, sujas, e os viajantes andavam por quilômetros, e as sandálias eram abertas. Então, quando eles chegavam na casa das pessoas, quando eles iam visitar, existia uma pessoa, um servo, que era encarregado em lavar os pés das pessoas que chegavam. E quem era esse servo? Era o menos importante, era o escravo, era o menos importante da casa. Quando eu falo os porquês que a gente tem que estudar na Bíblia, o que significava lavar os pés? Que quando alguém chegasse naquela casa, ele ia ser recebido por alguém, um servo, que ia ter uma toalha na cintura, que ia trazer uma bacia de água e que ia lavar aqueles pés, enxugar aqueles pés para que ele pudesse estar bem recebido. Ou seja, por que Jesus vai tirar a capa? Porque a primeira coisa que a gente aprende na teologia da toalha é que ele despiu-se da sua glória. A capa era a capa de rabino, a capa de autoridade, a capa de alguém importante. E ele se fez servo. E ele se fez humilde. E ele se entregou ali, ele se colocou numa posição de menos importante para abençoar aqueles que estavam lá. Lavar os pés era tocar na sujeira. Lavar os pés era sentir o cheiro. Lavar os pés era ver as falhas de perto, as feridas de perto. Lavar os pés é verdade sobre quem Jesus é, sobre a sua identidade. Jesus é amor, mas Jesus é um servo. E ele nos ensina isso, ele estava ensinando os discípulos. O que ele estava dizendo era: no meu reino, grande não é quem é servido, grande é quem decide amar e servir. A segunda coisa, quando Jesus tira a sua capa, ele entra nessa dimensão de ser servo. João faz questão de registrar: ele se levantou e se despiu, ele tirou a sua glória. Quando Cristo tira a capa, ele está nos ensinando que o verdadeiro amor exige abrir mão da nossa posição, abrir mão das nossas prioridades, abrir mão daquilo que não, eu
abrir mão e ir de encontro à necessidade do outro. Isso é ser servo, isso é servir. Nós geralmente queremos reconhecimento, né? Honra, elogios. A gente quer ser lembrado de como a gente é importante. Precisamos de validação. No futebol tem essa coisa que o Tite falava, que era o, como que meritocracia, que você deve conseguir as coisas por seus méritos. E a proposta de Jesus é: eu não tenho mérito, eu quero servir sem esperar nada em troca. Então Jesus nos ensina que antes de pegarmos a toalha, nós precisamos deixar de lado a nossa suposta capa dos nossos poderes, da nossa suficiência, da nossa autoridade, da nossa validação. Precisamos deixar de lado. Deixar de lado os nossos achismos, a gente ter uma boa teologia, nossa autossuficiência, nosso egoísmo. E o jejum é bom porque ele tira de nós esse lado. Porque perto quer estar, junto aos teus pés. O jejum é isso. O jejum é: quero estar aos teus pés. Terceira coisa, quando Jesus pega a toalha era um instrumento de trabalho de quem? Do servo. Imagine a cena: o Deus do universo, o Criador, vestido como servo. Ele não apenas pregou o amor, mas ele amou de verdade. E ele serviu, às vezes, que Jesus tanto serviu, mas nesse momento ele estava servindo, sabe quem? Jesus serviu aqueles discípulos que iriam traí-lo, que iriam mentir, que iriam fugir. E essa coisa de servir a quem não percebe, a quem não agradece, a quem até às vezes nunca vai mudar. Mas Jesus tratou desses que um dia, na manhã seguinte, já estavam fugindo. Talvez na nossa vida, em alguns momentos, a gente vai servir pessoas que nem vão ligar para a gente. E eu comecei esse culto, essa mensagem, dizendo o que nos leva a servir. O que nos leva a repartir, compartilhar os nossos dons e talentos. Muitas vezes pessoas que nem vão perceber. Muitas vezes pessoas que nem vão nos agradecer. Muitas vezes pessoas que nem vão passar por nós e falar: olha, que Deus siga te abençoando. Sabe qual é o nosso problema, irmãos? Não é a falta de dons. Aqui a gente tem muitos dons. Muitos dons. O nosso problema é a falta de toalha. O nosso problema é que nós temos muito conhecimento. Nós temos acesso, nós temos estrutura, nós temos todo equipamento, nós temos paredes, nós temos tudo. O que nos falta são toalhas. O que nos falta são pessoas querendo pegar toalhas para servir aqueles que têm os pés sujos, que cheiram mal, que estão cansados, que fizeram uma longa viagem da vida, que estão famintos. Falta-nos toalhas. Cristo faz a pergunta essencial aos discípulos: vocês entenderam o que eu fiz? Pessoal, acorda, vocês entenderam o que eu fiz? Vocês entenderam que vocês foram salvos, não para estar numa posição, olha, mas foram salvos para servir. Foram salvos para serem relevantes. E aqui tem uma pergunta, tem uma afirmação: entender não é achar bonito. Ai, que bonito que eles tocam. Nossa, que bonito que o pastor James falou, que bonito que as irmãs falaram. Entender é reproduzir. Jesus pergunta para eles: vocês entenderam o que eu fiz? Vocês entenderam o que aconteceu aqui nesse momento? Então, galera, se vocês entenderam, ali tem um monte de toalha. Pega a toalha e reproduzam o que eu fiz agora.
Reproduz, leva uma toalha para o seu trabalho, leva uma toalha para a sua casa, pega uma toalha na sua vizinhança, pega uma toalha com seus amigos. Você precisa pegar a toalha, e está cheio de toalha ali para pegar. Vocês entenderam? Porque daqui amanhã eu já não vou estar aqui com vocês. E quem vai pegar a toalha? Quem vai lavar os pés daqueles que estão precisando? E ele fala no versículo 15: eu lhes dei um exemplo a ser seguido, façam como eu fiz a vocês. Esse é o confronto para a igreja. Esse é o confronto para a igreja. Vocês entenderam tudo o que tem acontecido aqui na igreja? Vocês estão entendendo de tudo que a gente canta na igreja? Vocês estão entendendo que 30 pessoas vieram aqui ontem para dedicar as suas vidas, para cuidar, para ensinar, para ministrar na vida de crianças e adolescentes, e que um dia estarão aqui nesse púlpito? Vocês entenderam? Esse é o nosso confronto para a nossa igreja. Eu fiz algumas anotações aqui. O evangelho começa quando a capa cai e a toalha aparece. O verdadeiro chamado cristão não é buscar uma posição, mas sim pegar uma toalha. Binho, mas por que nós fomos salvos? Lá no seminário, uma vez o professor falou o seguinte: olha, alguns, como o pastor James falou aqui no começo do culto, alguns foram chamados para mestres, outros para doutores, outros para pastores, outros para músicos, levitas. Alguns foram chamados para isso, para aquilo. Porém, todos nós fomos chamados e convocados a pegar uma toalhinha e sermos testemunha do que Ele fez na nossa vida. E o maior sinal de maturidade espiritual não é o quanto nós oramos, ou o quanto nós sabemos da Bíblia, o quanto nós cantamos bonito. O maior sinal de maturidade é quanto eu estou disposto a servir. O maior sinal de maturidade é quão disposto eu estou para me esvaziar e servir. Talvez a gente está aqui e a gente é privilegiado porque nós temos um grupo de louvor que nos leva mais perto de Deus. Temos um pastor, uma pastora, presbíteros, diáconos, temos um ambiente. Agora, e lá fora? Pessoas que você conhece. Quão disposto eu e você estamos para sairmos daqui e levar toalha para o mundo? Olha que lindo isso. A gente falou que Jesus vai, sai da mesa, tira a sua capa, Ele pega uma bacia com água, lava os pés dos discípulos, mas isso tem a ver também, sabe com o quê? Uma parábola viva da cruz. Presta atenção. Ele levanta da mesa, e aí ao lado você coloca: Ele deixa sua glória de lado. Ele tira a sua capa, Ele vem a esse mundo, Ele se esvazia. Ele pega a toalha e amarra na cintura, Ele assume a forma de servo. Ele derrama água e Ele lava os pés dos discípulos. Ele torna limpo aquilo que é sujo e Ele purifica. Ele volta para a mesa e Ele continua partindo o pão e servindo o vinho, porque isso traz aliança, a nova aliança e comunhão. Então esse ato de Jesus de lavar os pés, também Ele estava dizendo: é tudo que eu estou fazendo por vocês e vou fazer amanhã na cruz, por amor a vocês. Certa vez eu li uma frase que eu achei interessante: Cristo não morreu como servo, Ele morreu porque Ele já era servo. Ele não foi para a cruz naquele momento como servo, Ele já era servo. Eu vou chamar o Pedro e os irmãos do louvor.
E eu queria refletir, terminando aqui, que Jesus está nos chamando para que a gente identifique aquilo que não tem sido bom na nossa vida, aquilo que tem atrapalhado a nossa disposição em servir. Ah, mas eu passei numa igreja, eu ajudava lá, eu tinha um ministério, mas eu fui tão machucado, eu não quero mais isso. Ah, não, eu acho que meu tempo já foi. Nessa noite, a gente tem um convite para você. O Espírito Santo tem um convite. Use suas mãos para servir. Use sua boca para servir. Use seus dons, seus talentos para servir. Você tem talentos, você tem dons. Sabe o que Jesus disse sobre o sal? Ele fala assim: se o sal perder o sabor, ele não serve para nada. Um pote de sal em cima da mesa ou da pia, simplesmente ele não dá um sabor, porque o sal ele tem que interagir com a comida. O sal só é sal quando ele interage com a comida. Nós somente somos sal quando nós interagimos com aquele que precisa ser tocado, aquele que precisa ser abençoado e transformado. Enquanto nossa vida espiritual for apenas um conjunto de ideias, temos uma boa teologia, temos um bom conhecimento, somos equilibrados, a gente não passa de potes de sal em cima da pia. Pensadores que são potes de sal. Um sal só tem sentido se ele salgar. E Jesus, nesse momento que ele fala sobre sal e a luz, e ele fala também a mesma pergunta. Ele fala: vocês entenderam? Vocês entenderam o que eu estou falando? Sabe o que é mãos que servem? É entender que o mais importante é servir do que ser servido. O mais importante é eu dar do que receber. Então, se a gente está nesse momento de jejum e oração, não é simplesmente: Senhor, me dá, Senhor, faz isso, Senhor, faz aquilo, Senhor, eu preciso, Tu sabes, Senhor. Ele sabe. Calma. O Senhor sabe de todas as nossas necessidades. É claro que no momento de jejum e oração a gente coloca para Ele as nossas necessidades, mas não perde o momento de dizer e ficar em silêncio: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? E fica em silêncio, deixa Deus falar. Tira esse barulho e deixa Deus falar o teu coração. Eu queria te fazer um convite nessa noite. Dentro do que nós falamos hoje, o que significava lavar os pés, quando Jesus tira a sua capa, quando Ele pega a toalha, e quando Ele nos confronta.